Salut, espero que esteja tudo certo com você. Nessa aula de hoje eu vou ver com você um trecho de uma das obras que eu acho mais fascinantes em francês, La Gloire de mon père, junto com Le Château de ma mère, né, A Glória do meu pai, junto com o Castelo da minha mãe. São duas obras do Marcel Pagnol, que é esse escritor e cineasta do sul da França, que eu acho assim duas obras-primas da literatura e do cinema francês. Ele traz momentos da infância dele, retrata cenas ali do sul da França, então é uma delícia de ler e de assistir também. Vou deixar aqui o link de alguns trechos para você ver, e se você puder assistir o filme inteiro ou ler a obra inteira, vale muito a pena. O Marcel Pagnol, não só esses dois monumentos aí da literatura e do cinema franceses fez, mas também outras obras ali também da região de Marseille, tem La Trilogie Marseillaise, que eu também aconselho muito ver ou assistir ou ler. E a gente vai ver aqui um trecho e vai aproveitar para trabalhar um pouco mais do seu vocabulário e incentivar você aí a estudar francês também através da literatura, que é uma das coisas mais fascinantes aí também da cultura francesa, né? É uma forma de você aumentar o seu vocabulário e também conhecer outras coisas, descortinar aí outras culturas mesmo através do francês, certo? Então vamos lá para essa cena aqui, que é muito bonita, em que o Marcel descreve uma cena banal, mas que é muito bonita. Então a gente vai ver juntos, tá? Un beau soir du mois d'avril, uma bela noite do mês de abril. É interessante porque o soir em francês é esse entardecer, à noite quando começa 6 da tarde até meia-noite. Quando a gente fala la nuit em francês, é a noite madrugada, tá? Então, le soir é masculino, então é un beau soir, uma bela noite, é un beau soir du mois d'avril. Mois é mês, né? E avril, abril. A gente tem em avril essa raiz de abrir, né? Avril ou abril tem a ver com abrir porque era o mês que abria, né? Os meses de janeiro, fevereiro e março são acrescentados posteriormente, por isso que a gente tem o 1er avril, né? Que é o 1º de abril, como um dia da mentira, né? Que é um dia que antigamente fazia às vezes do primeiro dia de ano, mas depois, com o acréscimo dos outros meses, passa a não ser mais o primeiro dia do ano, e por isso que fica o dia da mentira, né? E na França também tem essa brincadeira, né? Le Poisson d'Avril, para celebrar aí, para fazer essa brincadeira com o fato de abril já não ser mais o primeiro mês do ano, tá? Mas a história continua presente na palavra, né? Então, à un beau soir du mois d'avril, uma bela noite do mês de abril, je rentrais de l'école. Je rentrais, eu voltava da escola. Esse AIS aqui, que é essa terminação, AIS é o que a gente vai usar para quando a gente vai descrever as coisas no passado imperfeito, tá? O que é o passado imperfeito? É aquele passado da descrição das ações e das coisas que aconteciam no passado, tá? A gente chama de imperfeito porque pode continuar acontecendo no presente, né? Je rentrais de l'école, eu voltava da escola e eu continuo voltando da escola. Pode ser um passado que continua no presente, tá? Então, se você ainda não conhece esse tempo verbal, que é extremamente importante, se você é meu aluno, coloca lá na barra de pesquisa L'Imparfait para você rever essa aula, dominar aí essas terminações e conseguir depois conjugar todos os verbos no imperfeito, é extremamente importante, tá? E o verbo rentrer também é interessante porque ele significa entrar novamente, né? É a junção do re mais o entrer, e aí significa entrar novamente, entrar para casa novamente. Por isso que a gente usa o rentrer como sinônimo de voltar. Então, eu voltava para casa, je rentrais de l'école, tá? Então, se você vai falar, volto mais tarde, je rentre plus tard, por exemplo,
tá? Je rentrais de l'école avec mon père et Paul. Então, com o meu pai e Paul. Paul é o irmão do Marcelo, tá? Então, un beau soir du mois d'avril, né? Uma bela noite do mês de abril. Je rentrais de l'école avec mon père et Paul. Eu voltava da escola com o meu pai e Paul. C'était un mercredi. Era uma quarta-feira, tá? Mercredi é quarta-feira, tem a ver com Mercúrio, né? Os dias da semana em francês guardam essa raiz aí dos planetas e deuses. Então, por exemplo, a gente tem o lundi, que seria uma homenagem à lua, né? Que seria de lunedi. Mardi é uma homenagem a Março, né? Ou Marte, que é o planeta, o deus e depois o planeta também. Mercredi seria Mercúrio, jeudi é Júpiter, vendredi é Vênus. Samedi tem a ver com o sabá, com outra raiz, né, do hebraico. E o dimanche seria o Dominicus Day, né, o dia do Senhor. Então, os dias da semana em francês, se você ainda não sabe, são lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche. Para ver todo esse vocabulário dos dias, dos meses, das estações, escreve lá na barra de pesquisa também na nossa comunidade, Les jours de la semaine, que a gente tem uma aula só sobre esse vocabulário para você conseguir dominar totalmente com exercícios e tudo mais, tá? Então, c'était un mercredi, era uma quarta-feira, os dias são sempre masculinos, tá? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. E é interessante que quando a gente vai falar assim só, quarta-feira, na quarta-feira ou às quartas-feiras, a gente vai usar só mercredi. A gente não usa pour le mercredi ou dans le mercredi, tá? A gente não usa nenhuma preposição na frente em francês, tá? Às vezes é um erro comum falar dans le mercredi, querendo dizer assim, na quarta-feira, tá? Então, a gente só fala mercredi, tipo quarta-feira, na quarta-feira ou às quartas-feiras tem aula ao vivo. Então, a gente só vai dizer mercredi, il y a des cours de live, tá? Então, c'était un mercredi, era uma quarta-feira. Le plus beau jour de la semaine, o mais belo dia da semana, né? Le plus beau jour de la semaine, car nos jours, pois nossos dias, ne sont beaux que par leur lendemain. Não são belos que par leur lendemain. Esse ne sont que, em francês, é muito bonita essa expressão, porque esse ne e que não quer dizer uma negação, quer dizer uma exceção. Então, quando você tem o ne e o que, vai querer dizer só, somente. Então, só são belos no dia seguinte, por causa do dia seguinte. E eu amo essa frase, né? Car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Não são belos somente, né? São belos somente por causa do dia seguinte, né? Le lendemain é o dia seguinte, tá? Quando a gente tá falando ou contando uma história, a gente usa essa expressão, le lendemain, tá? O dia seguinte, tá? A gente pode falar também le jour suivant, que é diretamente le jour suivant, o dia seguinte, tá? E é muito bonita essa citação, né? Os dias só são belos pelo dia seguinte, por causa do dia seguinte, né? Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, então, tout en marchant é literalmente tout en marchant seria enquanto caminhávamos, né? Marchant seria marcher, andar, né? Je marche, eu ando. En marchant seria marchando ou andando. Então, enquanto caminhávamos, tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, né? Le long du trottoir é ao longo du trottoir. Trottoir é calçada. E de la rue Tivoli, então, enquanto caminhávamos pela calçada da rua Tivoli, mon père me dit, meu pai me disse, crapaud. Em francês a gente tem esse termo aqui, crapaud,
para designar o sapo e é uma forma carinhosa do pai chamar ele, né? Mas crapaud significa só sapo em outros contextos, tá? A gente também tem grenouille, que é a rã, e o crapaud, que seria o sapo, tá? E aí, j'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de toi. Eu terei necessidade de você. Eu vou precisar de você. Quando você quer dizer eu vou precisar ou eu preciso, a gente vai usar essa estrutura. Então, avoir, que é ter, e besoin. Essa palavra besoin é uma das palavras mais bonitas em francês porque ela vem da junção do be e soin. Esse soin significa cuidado. A gente tem ele presente, por exemplo, no verbo soigner, que é cuidar, e esse soigner, ele vem de somniare, que é de sonhar mesmo, no sentido de sonhar com alguém, no sentido de guardar essa pessoa no sonho, mesmo enquanto você está dormindo, ou velar o sono dessa pessoa. E aí, dessa origem de sonhar e guardar o sono, a gente tem a palavra cuidar, velar o sono de alguém até quando essa pessoa está dormindo, tá? Então, essa é a palavra soin. E o besoin vem de bisune, que seria um duplo cuidado, tá? Então, quando você precisa cuidar duplamente de algo, essa coisa ela é extremamente importante, é uma necessidade. E aí, a partir desse duplo sentido de cuidado, a gente tem a extensão para esse termo de necessidade. Então, o bisune vai dar origem ao besoin, que seria um duplo cuidado, uma dupla atenção, uma coisa muito importante e daí uma necessidade. E aí a gente vai ter então essa palavra presente tanto no francês quanto no italiano também, né? Bisogno também tem essa mesma origem, tá? Então, j'aurais besoin de toi, eu terei necessidade de você, eu precisarei de você demain matin, amanhã de manhã. Amanhã é demain em francês. E o demain, esse main aqui significa amanhã mesmo, né? Esse demain é a junção do demain de manhã na manhã, né? Quando torna-se manhã, já é o dia de amanhã. Por isso que amanhã também significa o dia de amanhã, porque é quando já amanheceu, já não é mais hoje, já é amanhã. E o matin também tem a ver com a manhã, né? O matinê aí já tem presente, né? Por exemplo, matinê em português a gente usa também esse termo. Então, demain matin, tá? Então, demain matin, amanhã de manhã, tá? E aí ele pergunta, pourquoi faire, né? Para quê? Para fazer o quê? Pourquoi faire? Você vai precisar de mim para quê? Pourquoi faire? Tu le verras bien. Tu le verras bien. Você o verá bem. Você verá bem. Você vai ver. C'est une surprise. É uma surpresa. C'est une surprise. Aí o Paul pergunta, moi aussi? Eu também? Você vai precisar de mim? Moi aussi, tu as besoin de moi. Lembrando que a gente vai dizer então tu as besoin de moi. É avoir besoin de quelqu'un. É ter necessidade de alguma coisa. Tu as besoin de moi. Você também precisa de mim? Demanda Paul. Perguntou então Paul. Inquiet. Inquieto, tá? Esse demandar é o nosso passé simple, que é a nossa forma verbal escolhida para a literatura e para textos tanto literários mais antigos quanto literários de hoje em dia, né? Os textos escritos hoje em dia também podem trazer o passé simple ainda, tá? Não é um tempo esquecido no passado, mas é um tempo verbal que você precisa aprender a pelo menos identificar, tá? Nas nossas aulas do curso avançado tem lá o passé simple. Você pode escrever lá na barra de pesquisa passé simple, lá na minha comunidade, para ver a aula completa sobre esse tempo verbal, tá? Demanda Paul inquiet. Bien sûr, dit mon père, claro, disse meu pai, mais Marcel viendra avec moi. E aí ele fala, né? O Marcel viendra, também é o futuro, tu le verras bien. Marcel viendra, virá comigo, né? Avec moi. Et toi, tu resteras à la maison. E você resterá à la maison.
Rester em francês significa ficar. A gente até tem a palavra resto, que é aquilo que fica, aquilo que sobra, e aí rester significa ficar, tá? Não confunda com o rest do inglês, porque ele parece, a gente acha que às vezes é repousar, mas não, é ficar somente, tá? Tu resteras à la maison, você ficará em casa, tá? E quando você quer dizer descansar, é se reposer, tá? Tu vas te reposer, você vai descansar, tu vas te reposer. Tu resteras à la maison, você ficará em casa pour surveiller la femme de ménage. Surveiller, sobre velar, né? Vigiar, surveiller, vigiar la femme de ménage. Essa femme de ménage é a mulher da casa, tá? Esse ménage em francês é uma palavra que você deve conhecer. Quando a gente fala la femme de ménage, é a empregada, a pessoa que faz a limpeza, tá? E o ménage em francês, em primeiro lugar, tem essa origem em men, que significa homem mesmo, tá? Então, o ménage seria a união de homens, de pessoas, né? E a gente tem, em primeiro lugar, o sentido de lar ou casa, tá? Então, le ménage, a gente pode ter o sentido de lar ou união de um casal, aí daí a expressão ménage à trois, né? Seria a união de 3 pessoas no caso, e a gente tem a faire le ménage, que seria fazer a arrumação da casa, como uma extensão de sentido, aménager, que seria organizar a casa, tá? E la femme de ménage, que seria a pessoa designada para limpar a casa, no caso, tá bom? Então, ménage tem todas essas extensões de sentido aí, e a gente usa até ménage num sentido mais formal, quando a gente está falando de lar ou casas, né? Combien de personnes par ménage, né? Quantas pessoas por casa, por exemplo, tá? Então, pour surveiller la femme de ménage, para vigiar a empregada, que vai balayer la cave. Balayer é varrer, a gente tem algumas regiões em que a gente fala barrer em português, né? E o balayer, ele vem da mesma raiz dessa planta que se chamava balatno, que depois vai virar o balé, que é balé, B-A-L-A-I, que é a vassoura. E o varrer, então, é balayer, e em português ficou varrer e a vassoura, tá? Então, balayer la cave, ela vai varrer o porão, a cave, né? O porão. Ela vai balayer la cave. C'est très important, é muito importante, c'est très important, lembrando sempre important, a pronúncia é important, tá? Não é important, mas important. Moi, d'habitude, dit Paul, eu, normalmente, d'habitude, j'ai peur d'aller dans la cave. J'ai peur, eu tenho medo. Peur, você vai lembrar de pavor, vai lembrar de paura, significa medo. Eu tenho medo, j'ai peur. Eu estou com medo, a gente também vai usar j'ai peur. A gente não vai dizer je suis avec peur, tá? Mas j'ai peur é eu tenho medo, estou com medo, né? J'ai peur d'aller dans la cave. Eu tenho medo de ir ao porão. D'habitude, j'ai peur d'aller dans la cave. Então, normalmente eu tenho medo de ir ao porão, mais avec la femme de ménage, mas com a empregada, je n'aurai pas peur. Eu não terei, aqui a gente tem o verbo avoir no futuro, je n'aurai pas peur, eu não terei medo. Le lendemain, então no dia seguinte, le jour suivant, le lendemain é uma expressão um pouco mais poética, né? Le lendemain, o dia depois, o dia seguinte. Vers 8 heures, esse vers aqui significa aproximadamente, vers 8 heures, por volta das 8 horas. Mon père vint me réveiller, então meu pai veio me réveiller, me acordar. A gente tem a palavra réveiller, que é sair do estado de velar, veiller é velar, e o réveiller é despertar, sair dessa atitude de velar. Então, réveiller, esse velar tem a ver com vela mesmo, aquilo que a gente acende para quando está de noite, né? A vela tem a ver com isso. A gente tem a palavra vela em francês como bougie, né? Não é vela, mas é bougie, por causa da cidade de onde as velas vinham, né? Uma história interessante.
E o réveiller significa, então, sair do estado de velação, né? De estar com as velas acesas durante a noite, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, a palavra em português réveillon, que é o despertar, o acordar de um novo ano, e o réveiller, que é acordar simplesmente, né? Je me réveille à 6 heures du matin, eu acordo às 6 da manhã, je me réveille, tá? Então, mon père va me réveiller en imitant une sonnerie de clairon, né? Imitando uma sonnerie, um som, ou ainda uma campainha, né? De clairon, imitando o toque ou o soar de um clarim. Puis, il rejeta mes couvertures e depois, et puis, il rejeta, ele jogou, né? Rejeitou, lançou mes couvertures, as minhas cobertas, au pied de mon lit, au pied de mon lit, ao pé da minha cama, tá? Lit em francês você vai associar com leito, né? Que é a cama, e a gente vai dizer então lit em francês, tá? Mon lit, au pied de mon lit. Vai, tira a coberta, lança a coberta no chão para acordar então o Marcel para eles irem viver essa aventura, tá? Para continuar lendo, eu deixei o link aqui para você ler a obra inteira, para você também assistir o trecho do filme, que também vou deixar aqui. Se você puder procurar aí na internet, achar, eu recomendo muito La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, e todos os filmes do Marcel Pagnol, todas as obras. Ele é realmente um autor e um cineasta importantíssimo dentro da cultura francesa, certo? E além de ser uma ótima oportunidade para você descobrir cada vez mais vocabulário e se integrar aí, não só da língua, mas também da cultura e da literatura, certo? E do cinema francês, tá bom? A gente então vai ler agora todo esse texto. Se você quiser depois me mandar a sua pronúncia lá nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, você pronunciando esse trecho para testar também a sua pronúncia, vai ser um prazer poder ouvir a sua voz lá, tá? Então vamos lá. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. » « Pourquoi faire ? Tu le verras bien, c'est une surprise. »« Moi aussi, tu as besoin de moi ? » demanda Paul inquiet. « Bien sûr, dit mon père, mais Marcel viendra avec moi et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave. Mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. Le lendemain, vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clairon, puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. E se você quiser participar da minha comunidade, a gente tem um curso gravado do zero ao avançado. Você pode ter acesso aos materiais, às aulas gravadas e aos exercícios, ou ainda participar das aulas ao vivo comigo, ou ainda, se você tem necessidade, aulas particulares com o pessoal da nossa equipe, certo? Então, eu espero que você tenha aprendido muito francês nessa aula e a gente se vê na próxima aula, ou lá na comunidade. Au revoir, à la prochaine!